Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Tem muita coisa boa aqui para trazer para vocês. Já tem gente aí comemorando o título da final da Copa do Brasil, hein? Vou falar sobre isso. Se a gente chega na final, a gente não perde, o título é nosso, é mais um título para nós aí. Diz um jogador aí do Atlético Mineiro, jornalista, mandou a real e disse que Flamengo do Felipe Luiz deu um nó tático no Corinthians. E o Corinthians foi se perdendo e não conseguiu jogar. Se tivesse mais 90 minutos, o Corinthians mesmo assim não conseguiria fazer gols. Situação envolvendo o Hugo Souza. Flamengo espera dinheiro cair na conta, o Pix cair na conta pela multa de Hugo Souza. Lembrando que o Corinthians só vai poder comprar o Hugo Souza depois de pagar essa multa. Eu vou explicar aqui para vocês. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Nicolás de la Cruz, que preocupa a comissão técnica do Flamengo. Situação envolvendo também essa correria presidencial no Flamengo, agora eleição. Temos informação importante, 2 chapas aí foram deferidas, ou seja, 2 candidatos não poderão mais participar da eleição presidencial no Flamengo agora no final do ano. E vamos falar também sobre a nota aqui de repúdio que o Flamengo soltou após ataques a torcedores rubro-negros ontem lá em São Paulo. Vou explicar para vocês, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você não é inscrito, inscreve no canal, aciona o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já vou trazendo aqui uma nota para vocês, nota triste, tá? Infelizmente aí, né, a equipe do Remo, do Centro Português de Remar para o Futuro de Pelotas, né, sofreu um acidente hoje na madrugada. O Flamengo até soltou uma nota solidarizando as vítimas do acidente, familiares. Infelizmente, né? Infelizmente, o Flamengo trouxe o seguinte: é com profunda tristeza e consternação que o Clube de Regatas do Flamengo recebe a notícia do trágico acidente ocorrido nesta madrugada, envolvendo a equipe do Remo, do Centro Português de Remar para o Futuro de Pelotas, que resultou em vítimas fatais e feridos. Nossos corações estão com todos os familiares, amigos e colegas de equipe das vítimas neste momento de imensa dor. Com particular pesar, lamentamos a perda de Ellen Belloni, ex-atleta do mais querido. Além de excepcional remadora, Ellen era uma pessoa admirável. Seu legado será sempre lembrado por todos nós, que tivemos o privilégio de acompanhá-la em parte de sua trajetória. Neste momento de luto, nos solidarizamos com todos os afetados por essa tragédia e desejamos força. Mano, lamentável, meus sentimentos aí. Triste, né, cara? É triste, outro dia aqui, do mês passado, aconteceu um acidente lá na Serra do Piraí, né, com a equipe do futebol americano, né, que vinha disputar com o Flamengo lá de Espírito Santo. E agora, infelizmente, né, a equipe de Remo do Centro Português de Remar para o Futuro de Pelotas, aconteceu infelizmente esse trágico acidente. Bom, Flamengo soltou mais uma nota, dessa vez em repúdio aos ataques da torcida do Flamengo em São Paulo, quando a torcida do Flamengo estava a caminho de São Paulo para acompanhar a partida entre Flamengo e Corinthians ontem, que, né, resultou aí na classificação do nosso Mengão queridão. O Flamengo cobrou mais, posso dizer, responsabilidade, providências cabíveis por conta da situação que aconteceu. O Clube de Regatas do Flamengo soltou a nota seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente os ataques sofridos por rubro-negros que viajaram de ônibus do Rio de Janeiro a São Paulo para acompanhar o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Vale frisar que estes torcedores foram atacados mesmo com a escolta da Polícia Militar. Este tipo de violência é inadmissível. Temos certeza que ele não partiu de verdadeiros torcedores do Corinthians. Os responsáveis por este ato de vandalismo são marginais e assim devem ser tratados pelas autoridades competentes. O Flamengo mandou ver. Esperamos que sejam tomadas todas as providências cabíveis na punição aos responsáveis.
O Flamengo está à disposição para passar às autoridades os fatos que nos foram relatados. O futebol brasileiro sempre perde com qualquer episódio de violência. Por isso pedimos mais uma vez paz no futebol. Isso aí o Flamengo em nota oficial. É lamentável, né? A gente viu ali o ônibus ali todo apedrejado. É uma cena de vandalismo mesmo, marginais mesmo, como o Flamengo classificou aí. E sem sombra de dúvida, né? O verdadeiro torcedor não faz isso. O verdadeiro torcedor não faz isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Final de ano agora terá eleição presidencial no Flamengo. E olha só, em 2 chapas foram deferidas e não poderão participar. Apenas 3, né, das 5 que estavam aí participando vão continuar participando. Apenas 3 vão continuar participando. 2 foram deferidas. A Comissão Permanente Eleitoral emitiu parecer sobre as chapas registradas para concorrer à presidência do Flamengo. Somente 3 chapas vão concorrer nas eleições: Maurício Gomes de Matos, BAP e Rodrigo Duche. As 3 que vão concorrer. Pedro Paulo e Valim Vasconcelos foram indeferidos e estão cortados da disputa, meus amigos. Tá aí situação envolvendo eleição presidencial. Agora a BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Duche continuarão aí concorrendo à eleição presidencial no Flamengo agora em dezembro. Nicolás de la Cruz fará exames médicos para saber o grau do problema muscular que o fez sair ontem do jogo contra o Corinthians. O meia, além do gesso, como informamos ontem, jogou no sacrifício por conta de dores no joelho. A situação do uruguaio preocupa na comissão técnica do Flamengo. Ou seja, não só o Gerson jogou no sacrifício, jogou muito, né? Mas também o de la Cruz jogou no sacrifício. Informação que foi dada aqui primeiramente pelo nosso colega Vene Casagrande. Ontem aconteceu o jogo Flamengo e Corinthians. E eu vou falar para vocês, Flamengo classificado para a final, né? Vai pegar quem? O Atlético Mineiro. Do outro lado, já tem jogadores da outra equipe do Atlético Mineiro do Galo já contando vitória. O título é nosso, é deles lá, falando, já é deles, tá? O goleiro Everson, após eliminar o Vasco e se classificar para a final da Copa do Brasil, afirmou que o Clube Mineiro já conquistou o título. O Flamengo não vai mais entrar em campo, então 180 minutos, 90 do primeiro jogo mais 90 do segundo jogo, não vai poder entrar mais. O Atlético já é campeão. Olha só o que ele falou: quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um título para nós. Vamos ver, né? Vamos ver aí. Realmente aí é jogo jogado. Se tiver realmente inúmeros erros, como aconteceu nos 2 jogos, na verdade, com o Corinthians, né? Erros contra o Flamengo, dificilmente aí eu concordo com você, Everson, mas se for jogo limpo, não vai ser tão fácil assim não, tá? Não vai ser tão fácil não. Eu acredito no título do nosso Mengão, queridão. Por se falar em erros, olha só, segundo Renata Ruel, que é analista de arbitragem lá da ESPN, o zagueiro Gustavo Henrique do Corinthians deveria ser expulso por esse lance com a Arrascaeta. E ela postou o lance lá, né, analisando o lance, quando o Arrascaeta passa por Gustavo Henrique, pega a bola e vai sair na cara do gol. O último homem, o Gustavo Henrique vai lá e puxa o Arrascaeta, posso dizer assim, né, rigorosamente, mas não foi punido rigorosamente. Não foi punido. Outro lance que também ela provou, pênalti claro. O Garro, mão na bola, Garro, mão na bola, dentro da área. A arbitragem ignorou. Pênalti claro, porque é um lance que muitos árbitros não dão, mas não dá contra o Flamengo, né? Mas não dá a favor do Flamengo. Quando é contra o Flamengo, eles dão. É inacreditável isso. Então, para ela, já foi muitas das vezes marcado pênalti, e que para ela foi pênalti também. Claríssimo. Pênalti claríssimo. Ou seja, absurdo. Confirmado contra o Flamengo. Sempre é assim. Sempre é assim. É inacreditável.
É o Gênio Leal da ESPN. Gênio Leal mandou ver, hein? Se o Corinthians tivesse mais 90 minutos, não conseguiria fazer gol. Olha só. O que a gente viu na Neoquímica Arena foi um nó tático. O Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians foi se perdendo. E a impressão que deu é que se tivesse mais 90 minutos, o Corinthians não ia conseguir fazer gol. Com um jogador a mais em casa e com a sua torcida. Mano, o Flamengo de Felipe Luiz deu um nó ali tático, né? A gente viu que o Felipe Luiz, quando o Bruno Henrique foi expulso, o Felipe Luiz tirou quem? O Gabigol. O Flamengo ficou sem nenhum atacante lá na frente. E que começou a ser questionado naquele ponto, Flamengo, quem vai fazer gol agora no Flamengo, né? E ele vê que a gente vê que ele joga ali o gesto, Dela Cruz e Arrascaeta pra frente para resolver. E ele segura, deu aquele nó ali do meio de campo para trás. E os Corinthians não conseguiu. Tentou, não vou dizer que não tentou. O Rossi também, sensacional o Rossi nessa partida de ontem. Sensacional. Mas se falando em Rossi, vamos falar sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza foi escalado, né, gente? Já caiu o Pix, Henrique? Ainda não, tá? Ainda não caiu o Pix na conta do Flamengo. A informação que temos é que o Corinthians tem até hoje só, tá? Daqui a pouco, 18 horas, né? Acabou o jogo ontem, 24 horas depois é o prazo para o Corinthians efetuar o pagamento do goleiro Hugo Souza pela multa. O Corinthians tem até o fim desta segunda-feira para quitar a multa de 500 mil pela utilização do goleiro Hugo Souza de ontem contra o Flamengo. No final saímos com classificação e um dinheiro extra na conta, colocou aí o coluna do Flamengo, bacana. Mas enfim, vamos aguardar. Se não pagar, o Corinthians não poderá exercer a opção de compra de Hugo Souza enquanto não pagar a multa. Beleza? Bom, vou seguir focado com tudo. Ficar ligado aí na situação do Nico Dela Cruz, se preocupa, a gente vai seguir nesse ponto, analisar. Já temos o Bruno Henrique fora do primeiro jogo contra o Atlético, foi expulso ontem, está fora. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Valeu? Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.